qual é a situação e como está se preparando o hospital? O que será esse centro de atendimento pós-Covid? O importante, o que precisa, né? Então, bom dia inicialmente para os rádios ouvintes, né? Estamos aqui mais uma vez. Assim, essa tratativa já vem há um tempo com a Secretaria de Saúde e nós como hospital, na porta de entrada, a gente observou que existem usuários pós-Covid, né? Que tiveram infecção do Covid, independente, existem aqueles mais graves que estão recuperados pós-UTI, pós-enfermaria, mas existem pessoas que mesmo não tendo a necessidade de internação com tratamento domiciliar, eles referem sintomas persistentes. Então, o objetivo, exemplo de sintomas que a gente pode chamar persistente, e a gente vê isso no corredor do hospital. Nós tivemos 2 funcionárias, uma de mais idade como eu, tabagista, né? Que ela testou positivo para o Covid. Ela foi afastada no mesmo dia que outra funcionária mais jovem, vegana, ciclista. Então, as 2 tiveram diagnóstico no mesmo dia e foram afastadas os 14 dias iniciais. Elas voltaram, fizemos o teste, deu negativo, elas estão trabalhando. A pessoa mais velha que tu espera, assim, que ela tenha alguma sequela ou ela referiu algum sintoma, ela assim, de boa, tô trabalhando, fazendo o meu serviço. A pessoa mais nova não consegue subir a escada do hospital. Ela refere cansaço fácil de espineia, né? E estão se recuperando. Então, é para esses pacientes que tiveram pós-UTI, pacientes que tiveram na enfermaria ou pacientes que apenas fizeram tratamento domiciliar, na tentativa de ajudá-los a melhorar essas sequelas persistentes ou essa sintomatologia persistente, é que a gente pensou, juntamente em parceria com a Secretaria de Saúde, de abrir esse centro de atendimento com uma equipe multiprofissional. Quando a gente fala dos que sofreram com o Covid-19 diretamente, que estiveram na UTI ou na enfermaria, eu entrevistei aqui o doutor Eugênio, que é o médico intensivista do Azambuja. Sim. E eu lembro que eu acho que foi o Clodoaldo que perguntou até sobre as consequências, né? As sequelas, né? Sequelas de quem sofreu por Covid. E um dos problemas que ele mencionou foi, por exemplo, problemas relacionados à respiração, pulmão. Mesmo que a pessoa não tenha ou não tivesse nenhuma, não fosse asmático, crônico ou algo semelhante, poderia ficar. Como é que você pode avaliar isso em relação a essas consequências do pós-Covid? Vamos ter os mais graves, os menos graves? Que tipo de grau? Então, e também eu queria fazer um adendo, que depois a gente vai falar dessa equipe que a gente montou, está montando, a probabilidade é de começar a semana que vem. A gente fala muito na sequela física, na coisa física, mas uma das coisas que a gente tem que pensar também é na sequela emocional. Houve pessoas que tiveram perdas, houve pessoas que tiveram à beira da morte, houve pessoas que sofreram com isso. Então a gente pensa na sequela física e na sequela emocional e a gente vai trabalhar com isso. Então, como que seria esse ambulatório? A Secretaria de Saúde e os hospitais, eles estão atendendo normalmente. Existem esses pacientes que têm esses relatos. Então, a gente fala, as maiores sequelas do Covid é na parte pulmonar, fisicamente falando, e na parte cardíaca, certo? Esses pacientes estão indo nas unidades de saúde e nos hospitais, mas eles estão entrando aonde? Nas filas comuns que existem. O objetivo de a gente estar abrindo esse centro de triagem é exatamente pinçar da fila este paciente com maior ou menor grau, certo? O médico das UBSs vai fazer o encaminhamento. Então, vai lá você. Ele vai te pedir um raio-x de tórax, ele vai medir a tua saturação, a tua tomografia. Esse paciente ele tem que ser encaminhado para o serviço de pneumologia com o pneumologista do Hospital Dom Joaquim. Então, o pneumologista vai fazer outros exames e vai determinar o grau de sequela ou não indicar o tratamento para esse paciente. Não era o certo ele já ir direto lá no... Não, mas daí tu pensas assim, ó, se a gente também pode ter a porta de entrada, mas o que acontece? Tu sabes que é finito o horário, o dia trabalhado, concorda? Normalmente vai ser de segunda a sábado, são 6 horas diárias, das 13 às 19 e sábado das 8 às 14 horas. Então nós vamos trabalhar 6 dias na semana. Se a gente abre como demanda espontânea,
Tu entendes? Tu vais ter um batalhão na porta e às vezes desse batalhão nem todos necessariamente deveriam estar ali. E tu tira a vez de quem precisa. Daquele que precisa. Então, não é que nós não vamos atender na porta, certo? Mas o atender na porta, tu chegas lá, tu vai primeiro passar pelo nosso médico do pronto atendimento. Tu concordas? Para saber se realmente você tem a necessidade de ir lá. Então, a gente acha mais viável esse encaminhamento, são 20 e poucas unidades de saúde que já tem lá escrito, né? Fulano de tal tem uma sequela, um raio-x que mostra fibrose, um raio-x que mostra alteração cardíaca. Então, inicialmente, serão esses pacientes que, em tese, estão na fila aguardando. Esse será o principal documento, né? Exatamente. Para que a pessoa só olha, estou aqui com uma pessoa que realmente está por precisando. Isso que, né, até a gente está aqui, a secretaria, porque se tu dissessem é demanda espontânea, nossa, vamos atender todo mundo, mas a pergunta é, será que todo mundo que passou por esses especialistas naquele momento precisa? Então a gente achou mais adequado pensar esses pacientes da Secretaria de Saúde que já estão lá aguardando para esse primeiro atendimento. Obviamente que isso não tira do hospital também a responsabilidade social do próprio pronto atendimento. Existe a necessidade, esse paciente passou pelo médico clínico geral e vai passar pelo especialista. Vera, então só recapitulando, qual seria o primeiro atendimento? Como é que vai, que vai ser? Por exemplo, eu chego lá, estou com meu documento, olha, eu passei aí. Na UBS? Não, é na UBS. Na UBS. Isso, na UBS. Do bairro. Isso. Bom, então isso a gente tem que já deixar bem claro. Não, exatamente. A demanda espontânea do hospital é como está lá agora, o médico do pronto atendimento. Você foi lá, você tem uma sequela grave de Covid, talvez naquele momento você já vai passar pela equipe multiprofissional. Ou, se o médico acha que não é tão desesperador, tão grave, você vai ser encaminhado para o UBS para entrar na fila e ser atendido. Mas assim, digamos que a gente abra segunda-feira, né? Esse ambulatório vai estar pronto, instalado, etc. Existe já uma demanda bastante grande da secretaria, né? Para que esses pacientes venham ao hospital. Vera, justamente nessa linha aí de adaptação do hospital, foi preciso muitas modificações? Eu fiz esse questionamento ao Dr. Humberto Fornari, né, o secretário, e ele até meio que antecipou respondendo pelo hospital, mas acredito que seja uma pergunta cabível, tendo em vista aí que são vários profissionais que vão estar envolvidos, né? Tem fisioterapeutas, preparadores físicos. Isso, então a gente está montamos uma equipe multiprofissional. Nós vamos ter na parte médica, dentro daquilo que são as maiores queixas observadas e referidas na clientela pós-Covid. Então nós teremos atendimento do pneumologista, do cardiologista e também de um clínico geral que é formado em medicina interna. Nós teremos o serviço de enfermagem, serviço de fisioterapia, serviço de psicologia, exatamente para essa parte emocional da dor, da morte ou de estar perto da morte, e um educador físico, certo? Então, sim. Todo mundo conhece, né? Quem conhece o hospital sabe que a nossa estrutura, ela está preparada para receber os serviços que nós já temos lá. Então, por isso que nós optamos para fazer esse atendimento das 13 às 19 horas, que é quando o hospital nós temos menos especialistas naquele momento, inclusive no sábado de manhã, né? Menos gente circulando, digamos assim, e é neste espaço que a gente arrumou. Já temos um serviço de fisioterapia no hospital. O serviço de fisioterapia do hospital, ele já está instalado há anos, faz 6, 7 anos que nós temos. Então, todo mundo que vem com encaminhamento da fisioterapia já tem um espaço adequado. E readequamos a estrutura do hospital, sim, para essa equipe multiprofissional. Eu não sei se eu entendi, mas no dia da entrevista com o Dr. Humberto, ele mencionou, e você disse agora, que tem também essa questão do emocional. Mas esse emocional, por exemplo, ele é diretamente ligado a alguém de uma família que perdeu um ente querido, que passou por esse problema do tratamento de alguém que saiu da UTI. E aí você tem 2 tratamentos, então, aquele paciente que saiu da UTI ou da enfermaria, sim, e mais, digamos, a esposa, o filho, a irmã. É essa o direcionamento? Isso. E assim, o serviço de psicologia, porque assim, você pontuar às vezes e vai ter o atendimento individual, pontual, mas vai ter o atendimento de grupo. Concorda? As pessoas, neste momento, as queixas são diferentes, mas, então o que a gente pensa? Tanto o usuário que foi, digamos,
a vítima, que lidou diretamente com essa situação de morte, de internação, de medo, de angústia, de ansiedade, mas também o familiar, aquelas pessoas que travaram essa batalha com esse usuário. Então, o usuário, o cliente atendido, que foi exposto diretamente ao Covid, nós vamos atender ele pontualmente, com sessões de psicologia, o psicólogo ou a psicóloga e o paciente. Sessões e os familiares. Isso, e depois os familiares, a gente já conversou, de repente, sessões de grupo, né? Vamos reunir lá 10, 15, 20 pessoas e vamos fazer terapia de grupo. Vera, tem um período esse projeto para que ele ocorra, até para ter sequência nesse atendimento? Sim. Até porque existe um momento político e o momento político é incerto. Quem está pode não estar, e daí existem as questões legais, né? Que existem. Então, assim, esse serviço nós vamos pactuar hoje à tarde com a Secretaria, são 4 meses. De agora, setembro de 2020 até final de janeiro de 2021. Depois, né? Vamos ver o que acontece, só que, né, a própria Secretaria não pode instalar serviços novos agora para um ano, né? É, digamos assim, ilegal. Então, seriam esses 4 meses, e se houver necessidade, e ambas as partes, Hospital e Secretaria, acharem que existe necessidade, nós vamos prorrogar. E esse atendimento está previsto para começar quando, velho? Olha, já esteve para o começo de setembro, então tu sabes que toda essa burocracia vai atrasando. Mas hoje à tarde nós já vamos levar tudo direitinho para a Secretaria, para o secretário Dr. Humberto, vai passar pelo Comus essa semana, tudo estando certo. Acredito que segunda-feira que vem, que dia é? 27, 28. Isso, nós estaremos com o primeiro dia de atendimento desse centro de atendimento. Bom, certamente a Secretaria de Saúde, para encaminhar esse projeto e esse programa, ela já tem uma demanda. Existe uma demanda. Isso que eu te falei, com certeza. Existe uma demanda que já tem um número exato dessa demanda, ou seja, de gente que já... Eu agora, hoje de manhã, juntamente aqui com o Clodoaldo e a Camila, eu sou muito dos números, eu gosto muito de número. Acho que o que eu aprendi na faculdade é que o número não mente, né? Certeza. O número não mente, então... Se ele não for camuflado e refletir a realidade, não mente. Quando ele vem de órgãos oficiais, você tem que acreditar no número oficial. E aí eu hoje divulguei aqui os números de infectados e, enfim, a situação do coronavírus em Brusque. Do dia, eu fiz do dia 19 de junho até o dia de ontem, dia 20 de setembro, mais ou menos, para dar um espaço aí de 3, 4 meses, e trazendo os números para ter uma ideia, dia 19 de junho, nós não tínhamos nenhum óbito na cidade de Brusque, nenhum óbito, e os casos confirmados eram de 269. O pico se deu ali no mês de julho, que foi não, o pico para fazer o total de casos. Você só faz essa soma agora, total de casos, você só faz essa soma agora. Mas lógico que o pico de contaminados, vítimas, óbitos e tal, foi no mês de julho. Mas onde é que eu quero chegar com esses números aqui? A partir de quando que já se tem essa necessidade a pessoa já está procurando a UBS para dizer assim, olha, eu estou com um problema no pulmão, estive na UTI, ou eu tenho um problema no coração, estou sentindo alguma coisa no coração. Esse problema está aparecendo porque a pessoa já tem uma comorbidade ligada ao sistema pulmonar e agravou-se com o Covid. O coração agravou-se com o Covid. É essa a situação desses números? Então, para que se entenda assim, vamos tentar entender. A Secretaria de Saúde, ela tem uma estrutura chamada policlínica. Policlínica, muitos médicos e especialistas. Então, existe 2 ou 3 cardiologistas, existe o cirurgião vascular. Esqueci, nessa equipe multiprofissional nós vamos ter também um cirurgião vascular, porque existe
Depois já volto, tá? Existem inúmeros casos de pessoas que não ficaram com sequelas cardíacas ou pulmonares, mas estão com necrose das extremidades, mãos e pés. Então, tu imagina assim, a Secretaria de Saúde, ela tem uma estrutura lá na policlínica que são os especialistas. Cirurgião vascular, cardiologista, e aí vai, certo? Então, isso estava preparado para atender a demanda existente pré-Covid. Agora você tem a demanda pré-Covid e você tem a demanda pós-Covid. Então, essas pessoas, de alguma maneira, elas já estão sendo atendidas por esses especialistas. Mas tu concordas que, assim, sobrecarregou o sistema. Então, qual a digamos, a Secretaria sentou conosco e pensou, qual a opção que eu tenho de fazer a fila andar, especialmente para os pacientes Covid? É montar esse centro de triagem. E a policlínica vai continuar atendendo a demanda que a gente chama pré-Covid, que é, né, os pacientes normais, digamos, que não foram acometidos pelo Covid. Estamos conversando com a Vera Sivinski, a nossa enfermeira Vera, que vem falar sobre esse centro do centro, como é que é o nome? Centro de Atendimento Pós-Covid do Hospital Dom Joaquim. Posso fazer uma pergunta, Lê? Claro, deve. Para a nossa querida Vera Lúcia, né? Meninos, ô Vera, o que fez Não vamos entristecer sua mãe. Não, vamos entristecer. Ô Vera, o que fez o hospital aceitar esse desafio aí, Vera? Eu já tive aqui várias vezes e eu sempre falo, né? O Hospital Dom Joaquim é um hospital diferente, às vezes, dos demais hospitais. E a gente, igual o secretário, eu vi o secretário dizer assim, eu provoquei. Então nós também, nos sentindo provocados, nós também gostamos de desafios. Acho que a secretaria nos procurou porque ela, como eu falei, existe a estrutura pré-Covid que está funcionando e surgiu agora essa questão do pós-Covid. Então, como nós temos uma parceria bastante boa, né? Apesar das vezes divergências com a secretaria, foi um pedido do secretário, do prefeito, do vice-ari, e como a gente tem condições na estrutura e de procurar esses profissionais, então a gente aceitou isso como um desafio. Acredito que será bom para a secretaria poder fazer esse serviço, bom para o hospital que cumpre a sua missão de ajudar a população da cidade e vai ser bom para o usuário também. Então a gente vê isso como uma missão. Claro que a gente não é hipócrita que nós não estamos fazendo serviço de graça. Não existe. Existe um contrato entre ambas as partes, secretaria e hospital. Né? O hospital é sem fins lucrativos, então, na verdade, aquele dinheiro que vai ser repassado é para cobrir gastos. Estamos contratando pneumologista que vem de Blumenau, cardiologista, toda essa equipe que normalmente não faria parte do quadro do hospital. Quem sabe fique. Mas a gente encara como uma missão. Podemos ajudar? Sim. Então, por que não ajudar? Vera, você acha que... você falou aí que nós temos uma eleição agora em novembro que vai definir um novo rumo para a cidade ou uma continuidade. Isso vai depender da vontade da comunidade, do eleitor de Brusque e não é... até mais tarde a gente vai falar sobre isso aí nas sabatinas dos candidatos. Havendo uma mudança de direção da prefeitura, você acha que isso vai se tratar de uma vontade política ou de uma necessidade? Porque se fala aí, os especialistas, que essa situação do Covid deva continuar. O próprio doutor Humberto Fornari mencionou uma segunda onda. Em janeiro, né? Janeiro. Independente do número dessa segunda onda, ou do que vamos ter pela frente, possivelmente vamos ter pacientes que em janeiro vão precisar, em fevereiro vão precisar. Isso. Não, aquilo. Então, assim, se a gente vê hoje, temos 101 casos, a Secretaria de Saúde está esperando o resultado de 101 casos de pacientes, concorda? Certo. Tomara que sejam todos negativos, mas dentro desses 101, então, assim, antes de vacina eficaz, o Covid e a pandemia não acabou. Claro que acabou, as pessoas estão mais conscientes, estão usando máscara, estavam pelo menos, né? A gente observa em algumas cidades e até mesmo na nossa cidade, entre aspas, um relaxamento desses cuidados. Eu acho que nós temos que sair para trabalhar, o dinheiro não cai do céu, mantendo os cuidados básicos. E o que eu observo, que eu observei no hospital,
certo? As pessoas, mesmo as pessoas trabalhando no hospital, as pessoas não se contaminarem no ambiente hospitalar, porque no ambiente hospitalar é dado e é exigido, certo? O uso do álcool, das máscaras. As pessoas estão se contaminando onde? Fora do ambiente de trabalho, no lazer, que é onde tu relaxa, etc e tal. Agora sim, tudo nesse país, e inclusive essa questão do ambulatório continuar ou não, já que nós montamos uma estrutura e que não foi fácil, e com a pandemia, né, independente de segunda onda, vai haver casos, e também hás de convir que de repente, nesses 4 meses, nós atendemos os pacientes que já estão na fila, mas vai aparecer os novos infectados. Então sim, vai ser uma questão política de quem está e que vai ficar, certo? Que eu acredito que não terá problemas, né? E se porventura entrar uma nova direção, um novo prefeito, um novo secretário, vai ser uma vontade política de manter esse centro de atendimento ou não. Eu acredito que em termos de saúde, né? Porque quando o dinheiro é gasto com sabedoria e retorna para a população, eu não vejo o porquê não continuar um serviço, vamos dizer, que estará dando certo. Mas que sim, é uma vontade política, é fato. Agora eu quero a tua opinião como alguém ligado à saúde, que tem uma experiência de bastante tempo aí no trabalho. Me chama de idosa. Mas é verdade. Você tem quem te conhece sabe bem a tua experiência, a tua sabedoria e o quanto você mergulha no teu trabalho, né? Você acredita nessas vacinas que estão chegando aí? Você acha que nós vamos ter realmente uma vacina eficaz a partir do próximo ano, sei lá, em março, abril, enfim, não sei exatamente que data, e até eu conversava contigo sobre isso agora no intervalo. Para mim, eu não sou leigo, mas eu imagino que uma vacina aqui, ou na Rússia, ou na China, ou em Londres, deve ter a mesma essência, né? Vem da mesma natureza, né? Essa questão da vacina, eu vou te responder assim. Eu tenho um amigo infectologista, então ele faz e ele recomenda para quase todo, independente do nome da pessoa, ele recomenda para todo mundo vacina. E um dia eu perguntei para ele sobre a vacina da gripe, do H1N1, né? Que ela levou mais ou menos 18 meses quando surgiu a gripe aviária, a gripe suína ali, o H1N1, para ela ser colocada no mercado. Então, ele, como médico mais experiente do que eu, infectologista, ele respondeu: todas as outras vacinas são críveis, acredito, recomendo e faço. Mas essa vacina, achei muito rápida a confecção dela, porque uma vacina ela tem que ser testada numa gama muito grande de pessoas, para você ver o risco-benefício. Óbvio que você, quando injeta uma vacina, é como tu está injetando uma outra medicação. Sempre vai ter uma parcela, e daí, mais ou menos, se tu olhar na bula da dipirona, vamos supor, 1% apresenta reação alérgica leve, mas 0,1% pode fazer até uma anemia típica que vira uma leucemia, entende? Então, qualquer coisa, qualquer droga, a vacina acaba sendo uma droga que entra no corpo daquela pessoa, ela sempre em uma porcentagem, e que essa porcentagem seja mínima, vai ter efeito colateral. Eu, particularmente, a gente torce para que a vacina que apareça, ou as vacinas, elas sejam eficazes para o mundo, entre aspas, voltar à normalidade. Mas nesse momento, eu como profissional e como mãe, mulher, eu não acredito em nenhuma dessas vacinas. Eu acho que está tendo muita divergência, né? Apesar de que também, como esta pandemia atingiu todos os continentes, a gente tem que pensar que nunca houve, num tempo tão pequeno, um vírus que fosse tão estudado, exatamente na produção de vacina. Mas nesse momento eu digo para ti do fundo do coração, eu tenho a esperança, certo? Mas ainda não tenho a crença de que exista nesse momento uma vacina eficaz. Tomara que eu esteja errada, certo? Mas nesse momento eu ainda estou naquele momento cética, né? Quero que tenha porque acho que precisa, né, para a gente tentar voltar essa vida normal. Mas nesse momento ainda assim, eu não estou. Por quê? Tu não podes fazer uma vacina que tu diz que tu testasse em 28 pessoas. É uma gama muito grande, vai que essas 28 pessoas realmente não tem. Então você tem que testar numa massa grande. Agora eu li esse final de semana, Oxford vai ser testada no Rio Grande do Sul, no Paraná, essa vacina
digamos, da Inglaterra. Então, se você testar em 20, 30 mil pessoas, é muito diferente o resultado que tu vai obter de tu estar testando em 28 pessoas. É por isso, lógico, como você disse, Vera, que hoje o estudo está muito rápido, né? Sim. Foi obrigado a se estudar esse vírus. Sim. Mas você não é tão simples assim, né, gente? Mas o ser humano hoje e a ciência tem capacidade, né? Hoje, se quiser. Não, por isso que eu te digo. Se debruçar realmente. Isso, laboratório e no quintal. Estamos falando dessas universidades mundo afora e os próprios laboratórios que têm interesse econômico financeiro. Mas eu acho que eu acho que essa fala da Vera, acho que é mais importante. Hoje se vê a procura comercial. Isso. Porque eu sou da China, eu quero chegar primeiro. Eu sou da Rússia, não é assim que tem que ser. Então, só que, né, essa fome, essa guerra é uma guerra da indústria farmacêutica aliada a grandes universidades, grandes pesquisadores. Então, obviamente, que eu acredito que eles não vão pôr assim no mercado algo que, né, vá ter sequelas, mas surgiu muito rápido, né, determinadas vacinas aí, e que elas me deixam um pouco atemorizada. Eu acho que talvez para janeiro, fevereiro, que já, digamos, passou um ano, acho que essa vacina ou as vacinas que aparecerão aí terão mais credibilidade. Vera, muito obrigado. Uma ótima semana para você. Posso fazer uma última, Dilei? Lógico que deve, lógico. Lógico que a gente tá falando sobre esse projeto do pós-Covid, né? Mas Vera, o hospital já tem um outro, como é que tá a vida, né? Como é que tá aí o futuro? O que vocês estão pensando? Se falou muito, né? Eu acho que você, lógico, também participou aqui sobre questão de UTIs, enfim, o que vocês estão pensando para o futuro, né? Isso. Então, assim, o hospital como uma empresa, como todas as outras empresas. Então, assim, se a gente observar nessa pandemia de março até agora, o hospital não parou, farmácia, supermercado e posto de gasolina, certo? Os outros setores foram mais prejudicados. Mas a gente observou durante a pandemia ali, daquilo que o Dirley colocou no pico, maio, junho e junho, foram suspensas as cirurgias eletivas, certo? Do SUS, para exatamente evitar uma possível contaminação, mas a gente viu em todos os setores do hospital, as pessoas realmente estavam aderindo ao isolamento social. Agora, no mês passado, mais ou menos há 30 dias, quando foi liberada as cirurgias SUS, a gente viu assim que parece que a liberação das cirurgias do SUS foi como se fosse um atestado de credibilidade. Então, o movimento do hospital, nesses últimos 30 dias, mesmo com o Covid, é um movimento muito fantástico. Do SUS, dos outros convênios. Então, nós estamos, assim, nossos projetos paralelos continuam. Nós estamos muito esperançosos que daqui a 30 dias ou menos disso, no meado de outubro, a gente vai começar a nossa reforma, né? Nós temos ampliação de aproximadamente 700 metros da parte frontal do hospital, talvez novidades na nossa radiologia. Hoje nós temos ultrassom e raio-x. A gente tem outros objetivos e eu acredito que vai dar certo. Então, assim, inicialmente para esse término de ano, para o mês de outubro, nós estamos esperando o início da nossa reforma. E já está encaminhado, sim, haja visto que isso foi pré-Covid, mas o Covid mostra a necessidade de termos mais hospitais, digamos, para atender qualquer outras intercorrências mais sérias. A gente tem lá em Brasília já encaminhado para o ano que vem a nossa UTI de 7, 8 leitos e ampliação da clínica médica lá atrás também. Legal. Obrigado mais uma vez, Vera, e certamente você vai voltar aqui no momento que já estiver funcionando ou até para fazer uma avaliação dos atendimentos. Eu que agradeço, desculpa, eu falo muito com a boca e com as mãos, né? Mas um bom dia para vocês, uma ótima semana e para todo mundo que está nos escutando também, especialmente a Vó Silvéria que está lá grudada no radinho nos escutando. Abraços, beijos no coração.